Nós estamos, desde a semana passada, a gente começou uma série de palavras que nós colocamos como nome da série Os Fundamentos da Fé. A intenção é que a gente possa, ao longo de alguns domingos, a gente falar de alguns assuntos que talvez a igreja tenha dúvida, mas que são fundamentais para a fé cristã. Tem coisas que a gente lê na palavra que o Senhor não deixou claro, e muita gente discute por aquilo que não é relevante. Nós tivemos a nossa turma nosso seminário de teologia, e foram 18 meses que nós estivemos juntos, nos encontrando, e muitas vezes a gente chegou em alguns temas ali no curso de teologia, do qual eles ouviram de mim essa frase, dizendo assim: muda alguma coisa na sua fé? Então tem situações, se Deus criou realmente em 7 dias, ou era 1000 dias é um dia, e Deus criou a humanidade em 6.000 anos e não 6 dias, muda alguma coisa na sua fé? Não. O que nós sabemos é que Ele é um Deus criador e que fez todas as coisas. Então tem situações, tem questões na palavra de Deus que são irrelevantes para a nossa fé. Não vai mudar nada a nossa crença, a nossa maneira de cultuar a Deus, se for de um jeito ou se for de outro jeito, e se Deus não deixou claro, é porque não é para a gente saber agora. Leva essas questões para o céu, em nome de Jesus, que não vai ter resposta. Mas tem algumas coisas que são fundamentais. E se você entender errado, ela pode mudar a maneira em que você vive a sua fé cristã. Por isso que é o nome Fundamentos da Fé. E nós vamos começar uma sala agora em março, para que a gente possa pegar aqueles que estão chegando aqui na igreja, e que você tenha um desejo de se aprofundar nos fundamentos da fé, para que você possa vir no domingo de manhã e ser ministrado. A gente vai estar colocando nas redes sociais, mas em nome do Senhor Jesus, se esforce para estar presente, para que você possa aprender algo, coisas que são relevantes para a nossa fé cristã, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa saber, que vai nos ajudar a poder elevar a nossa fé. Amém? E eu senti no coração, já que a gente vai ter essa sala, mas eu senti no coração da gente explanar, claro que em 1 hora, de forma superficial, alguns temas que a gente talvez tenha dúvida, e a gente entende de forma diferente daquilo que realmente significa. Porque talvez nós fomos ensinados errados, ou talvez quando a gente fez a leitura da palavra, a gente entendeu de maneira errada, mas que é hiper importante para a nossa fé cristã. Então a gente começou na semana passada falando sobre o pecado, sobre salvação e sobre santidade, que são 3 coisas que estão vinculadas ao Evangelho, que é importante a gente saber, para que a gente possa ter a nossa fé certa, saudável diante de Deus. E hoje a gente vai tratar um outro assunto que talvez também você tinha um discernimento sobre isso, tinha um conceito sobre isso. E talvez a maneira que você entendia isso quando você lia na palavra de Deus, não era da maneira correta. E que a minha oração é que o Senhor possa trazer todo o entendimento sobre esse tema, para que você possa assim elevar o nível de teu conhecimento daquilo que é do Senhor, e que você possa crescer no relacionamento de Deus através da palavra, e assim crescer na sua fé. Amém? Então são assuntos que a gente vai tratar aqui que são muito importantes. Se você faltou o primeiro dia, em nome de Jesus, vai na internet, no Facebook, que você possa pegar e assistir o culto da semana passada. Eu tenho certeza que vai falar com você. E que em nome de Jesus hoje, que você também possa prestar atenção, porque eu tenho certeza que muitos têm dúvidas ou conceitos errados diante do assunto que nós vamos tratar. O que a gente vai falar aqui é sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Antes de vir para cá, eu estava com os 2 lá atrás, e eu pensando, sobre, será que todo mundo, ou se algumas pessoas têm dúvida com relação a isso? Daí eu fiz uma pergunta para os 2 que estão lá atrás. Perguntei para eles assim: o que é para vocês o reino de Deus? Na hora que o pessoal estava ensaiando aqui. Daí eu escutei dos 2 conceitos diferentes. Então, na verdade, os 2, eles pensam diferente daquilo que significa o reino de Deus. Ou talvez eles nunca prestaram atenção naquilo que significa o reino de Deus, que parece ser irrelevante, mas quando a gente traz o verdadeiro significado disso,
ele é relevante, é importante para a nossa fé cristã. Amém? Então a gente vai aprender aquilo que significa, segundo a palavra de Deus, o reino de Deus. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 1. Livro de Marcos, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 14. O 14 e o 15. O versículo 14 e o versículo 15. Então Marcos, capítulo 1. Marcos, um dos evangelhos. Capítulo 1, 14 e o 15. A gente vai ler. A tradução pode ser um pouco diferente, a nossa, mas ela quer dizer a mesma coisa, né? Hoje a gente tem uma gama de traduções, mas que todas significam a mesma coisa com palavras um pouco diferentes. Então ele diz assim, Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? O significado de evangelho é boas novas. Se nós formos pregar o evangelho, que faz parte do nosso linguajar cristão, a gente falar isso. A gente vai em tal lugar, a gente vai pregar o evangelho. Nós vamos lá para Juazeiro do Norte em missão para que a gente possa pregar o evangelho. O significado de pregar o evangelho para a gente, o evangelho, as boas novas, é falar daquilo que aconteceu com Jesus, por que Jesus morreu, a morte de Jesus na cruz e a vitória de Jesus da morte, ele ressuscitando. Amém? E que através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Então essas é as boas novas do qual nós pregamos para as pessoas e nós cumprimos com o nosso chamado quando a gente assim o faz. Mas Jesus ele estava falando aqui nesse texto também sobre o evangelho. Ele também estava falando sobre as boas novas. Só que as boas novas que está sendo tratado aqui por Jesus, não é as mesmas boas novas que nós estamos falando. Eles são contextos diferentes, porque Jesus ainda não tinha morrido, e Jesus não havia ressuscitado. Se a gente for procurar na Bíblia, o Evangelho, as boas novas, no Antigo Testamento, existem várias referências falando sobre as boas novas, sobre o Evangelho. Então, o que significa essas boas novas que estava sendo pregada por Jesus? As boas novas pregadas por Jesus está no versículo seguinte, na frente do versículo, na verdade, que a gente leu no 14. Ele pregava o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o que ele estava pregando era o reino de Deus. A gente vê isso, essa palavra reino de Deus, centenas de vezes descritas no Antigo Testamento. E a gente vê também o reino de Deus, ou reino dos céus, que quer dizer a mesma coisa, sendo repetida por mais de 140 vezes no Novo Testamento. Então é um assunto que Jesus tratou todo o tempo. E o que as pessoas iriam pregar, o que Jesus pregou foi o que era esse reino e o que a gente precisava fazer para poder participar desse reino. Só que muitas vezes a gente não entende o que significa. Algumas pessoas talvez entendem que o reino é o céu, talvez, enfim, que é um território. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, a gente vai entender com clareza aquilo que significa o reino de Deus, porque ele é relevante para que nós possamos entender, e mais do que isso, que a gente possa sair daqui participante desse reino. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, as boas novas que Jesus estava dizendo é o reino de Deus. E em Mateus, é o único lugar que não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Nos outros evangelhos e também no restante do Novo Testamento, quando faz referência ao reino de Deus, está reino de Deus. Só Mateus que se privou de falar reino de Deus para falar reino dos céus, e tem uma explicação. Porque Mateus ele escreve para judeu, e judeu levava muito no pé da letra os mandamentos.
E tem um mandamento que é não falar o nome de Deus em vão. Então ele tinha todo um cuidado para poder escrever ou falar Deus. Então, para que não soasse como falando o nome de Deus em vão, ele troca a nomenclatura de reino de Deus para reino dos céus. Daí muita gente, quando lê o livro de Mateus, porque quando a gente vai começar uma leitura da palavra, talvez você até foi já instruído, até por mim, por isso. Então você está na dúvida, onde eu começo? Eu começo com Gênesis? A minha orientação, quando você vai começar a ler a palavra de Deus, é começar por Mateus. Se você quer ler livro por livro, começa pelos evangelhos. E quando você chega no evangelho de Mateus, quando vai fazer referência do reino de Deus, está reino dos céus. Daí a gente começa a pensar ou entender que o reino dos céus é o céu. Porque a gente não lê direito. Porque está escrito que é o reino dos céus, mas não está dizendo que é reino no céu. Tem diferença ou não? Diferente. Então ele está dizendo, quando ele escreve, que é um reino que vem do céu, mas não significa que é um reino no céu. Então, principalmente no livro de Mateus, porque ele faz essa referência de céu, que as pessoas às vezes vinculam como sendo o reino de Deus, o céu. Não é o céu. Amém? Então, para a gente poder entender o que significa, uma das coisas que didaticamente a gente consegue aprender com maior compreensão é, antes de falar do que é, a gente falar daquilo que não é. Então agora a gente vai entrar naquilo que não é reino dos céus. Talvez vai tirar de você algum conceito que você tem carregado o resto sempre na sua vida e que agora vai poder ser substituída por algo que está descrito na palavra, com compreensão. Amém? Glória a Deus até aqui. Então vamos lá. Então o que o reino de Deus não é? Primeiro, não é o céu. Então não é o céu. Então essa referência que ele diz de reino do céu significa que é um reino que vem do céu. Não é um reino que está no céu. É a mesma coisa que se eu estivesse lá no exterior, eu estou lá nos Estados Unidos e alguém vai me apresentar e chega e fala assim, ó, esse aqui é o pastor François do Brasil, mas eu estou nos Estados Unidos. Então quando ele faz a referência, ó, é o pastor François do Brasil, ele está dizendo da onde eu vim, a minha origem. Ele não está dizendo aonde eu estou. Amém, gente? Então não é no céu. Esse reino que está descrito tantas vezes quando você faz a leitura da palavra de Deus, do qual nós somos participantes dele, não é o céu. Então, primeira coisa, tira isso do seu coração. A segunda coisa, que talvez algumas pessoas também traz consigo como uma dúvida. O reino de Deus não é a igreja. Tem pessoas que acham que é a igreja. A palavra igreja, que no grego é eclésia, ele aparece 2 vezes no Novo Testamento. Não no Novo Testamento. Jesus, ele faz referência à igreja 2 vezes. A igreja não é o reino dos céus. Pelo contrário, a igreja é o meio do qual Deus usa para que nós possamos acessar o reino de Deus. Amém? Então ele não é o fim, a igreja. Não é aqui que nós estamos, aqui que é o reino de Deus. Na verdade, o que nós estamos passando aqui, vivendo aqui, é um meio para que nós possamos viver o reino de Deus. Que Jesus, através dos seus ensinamentos, ele trouxe para a gente o que significa e como a gente permanecer nesse reino. Então, não é de forma nenhuma a igreja. Em Mateus, eu vou falar algumas referências e você fica à vontade de você pegar e achar e procurar, ou de você prestar atenção na leitura. Mas em Mateus capítulo 4, verso 17, ele diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a pregação de Jesus, ele estava inserindo na construção de uma igreja, que essa igreja ia ter essa pregação para poder avisar e comunicar a todo mundo que o reino dos céus, o reino de Deus estava sendo estabelecido.
em Atos capítulo 2, verso 42, e a gente leu esse texto hoje de manhã na Escola da Fé, ele diz assim, ó: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então as atitudes que a primeira igreja começou a ter, para que elas pudessem permanecer vivendo o reino de Deus, está descrita nesse versículo, na igreja primitiva. Então o que eles faziam? Aquilo que a igreja precisa fazer. Perseverando na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, tendo comunhão com os irmãos um com os outros, e partindo o pão, quer dizer, uma comunhão íntima, de sentar à mesa e partir o mesmo pão, e também nas orações. Então esse é o papel da igreja, que deveria ser estabelecido para que nós pudéssemos permanecer e perseverar no reino de Deus. Então não é a igreja. Então o reino de Deus, se você entendia que quando você participava de uma igreja, você está participando do reino de Deus, não necessariamente. A igreja é um meio. Amém até aqui? Glória a Deus. Terceira coisa. O reino de Deus não é um território. Não é um território. Então tem muita gente que pensa que por ser levado o nome de um reino, e a gente tem em mente a palavra reino vinculado naquilo que nós conhecemos de forma terrena, que é aquilo que a gente aprendeu, que um reino precisa ter um território. Se tem um rei, necessariamente tem que ter também um território. Então a gente vincula muita gente vincula como sendo também um território. O reino de Deus não é um território, não é. Se a gente for pegar na palavra de Deus, a gente vai ver vários textos que falam isso, que deixa comprovado que não é um território. Pelo contrário, se não é um território, se não é a igreja, e se não é o céu, então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o direito legal que nós temos de poder, é o direito legal que Deus tem de governar e de nós vivermos a extensão do ser de Deus. Então é o direito que o Senhor Jesus conquistou a partir do momento que Ele morreu naquela cruz, Ele aí morrendo naquela cruz por nós e vencendo a morte, Ele passa a ter o direito de governar sobre aqueles que reconhecem Ele como único Senhor e Salvador e vivam com Ele o seu reino. Amém? Então isso significa o reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, de 1 a 3, ele diz assim, ó: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Então quando Jesus estava dizendo assim, que vem o seu reino, quando a gente ora na oração do Pai Nosso, tem um pedacinho da oração do Pai Nosso que você talvez falou isso e você não entendia o porquê você falava. Que na oração do Pai Nosso a gente diz isso, que venha o seu reino. Então quando a gente está dizendo isso, entendendo que o reino não é um território, e que o reino é o direito de governar, quando você ora a oração do Pai Nosso dizendo, vem o seu reino, você está dizendo assim, Senhor, venha a sua governança sobre a minha vida, que venha o seu governo sobre mim, para que eu possa, assim, com o seu governo, ser participante do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Deu para entender até aqui? Mais ou menos ou deu? Então vamos lá. Em Salmo 103, verso 19, ele traz a primeira perspectiva do reino de Deus e o direito de governar. Olha o que ele diz, ó, Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Então o trono de Deus é no céu. E o seu reino domina sobre tudo. Então o trono dele, da onde ele governa, é no céu.
mas aonde ele estabelece o seu governo, o seu reino, é sobre todo lugar. Amém? Em Lucas 19, 11 e 12, Jesus fala sobre uma parábola ali. Jesus diz uma parábola, ele fala uma parábola. E ele diz assim em Lucas 11, 12. Se você quiser abrir, mas eu vou ler aqui. Ele diz assim: e ouvindo essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Parábola era uma história que Jesus contava para poder validar uma verdade. E ele diz: porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia se manifestar o reino de Deus. Então logo iria manifestar o reino de Deus. Então Deus disse essa parábola: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Daí ele continua explanando essa parábola, mas eu queria ficar aqui nesse texto. Olha só, Jesus contando essa parábola para poder chancelar uma verdade. Certo homem nobre partiu de uma terra remota, então ele estava num lugar, ele saiu para uma terra, para que ele pudesse conquistar aquela terra e tomar aquele reino e depois voltar de novo para onde ele deveria estar, onde ele estava o seu trono. Quando Jesus conta essa parábola, ele está falando dele mesmo, que foi exatamente aquilo que Jesus fez, para pegar de volta o reino de Deus ser estabelecido sobre a humanidade. O mundo estava uma bagunça. O mundo estava totalmente desorientado. E Jesus, através de Deus, que Ele é único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles montam uma estratégia para que no presente, há 2000 anos atrás, Ele pudesse vir e estabelecer de novo a condição de poder ser governo sobre a vida da humanidade. E ele fez isso entrando na barriga de uma mulher, e ele podendo ser ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem, e ele poder pregar o evangelho, preparando as pessoas para estabelecer esse reino, e depois ele ser entregue naquela cruz, para que ele pudesse vencer e tomar o direito de estabelecer o seu governo, iniciar o seu governo, e depois que ele morre, ele ressuscita, e estabelece assim de novo o governo de Deus sobre as nossas vidas, para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Se a gente for olhar lá em Gênesis, na criação, quando Deus cria o Jardim do Éden, Ele estabelece o seu governo. Quem administrava, quem cuidava, quem criou o Jardim do Éden foi o próprio Deus. E as regras que estavam estabelecidas sobre aquele lugar, o governo daquele lugar, era estabelecido por Deus, por mais ninguém. Estava tudo bem, enquanto Deus fez tudo aquilo lá, o mundo inteiro, e o jardim, e plantou o Jardim do Éden. Estava tudo bem quando Deus fez um homem e colocou o homem para estar naquele jardim. Deus estabelece regras, e Ele gere, Ele administra, Ele governa aquele lugar, e a vida de Adão e a vida de Eva. Até que o pecado entra. E quando o pecado entra na humanidade, naquele momento o homem decide não estar mais debaixo do governo de Deus. O homem decide, através do pecado, não fazer mais parte do reino de Deus. E ele começa a ter o seu próprio governo, que não é um governo, é um desgoverno. E o pecado se estabelece sobre a humanidade. E a partir daquele momento, a humanidade começa a caminhar por si. E a gente vê que a humanidade se perde, porque ela começa a viver longe daquilo que era o reino de Deus, que deveria ser estabelecido sobre aquele lugar e sobre a nossa vida. A Bíblia, a gente vê que existe vários momentos em que Deus faz um concerto com o homem, na tentativa de ser restabelecido de novo o governo de Deus sobre o homem. Deus manda Moisés para que Moisés pudesse construir um tabernáculo. E a intenção do coração de Deus, quando Ele constrói um tabernáculo feito de tendas, e ali naquele lugar simbolizava a presença de Deus, era para que pudesse recomeçar
de novo ser estabelecido o governo de Deus. E ali era o lugar que tinha a parte espiritual e tinha a parte humana, a parte terrestre, aonde se unia naquele lugar que era o lugar do tabernáculo, que simbolizava a presença do Senhor, que acontecia em Gênesis, mas pela decisão da humanidade de deixar o pecado entrar, se perdeu. E agora Deus tenta de novo reestabelecer, onde tinha um lugar, onde Deus estava presente, onde Ele espiritual, Ele se conectava com o mundo natural. Só que o homem não poderia entrar de qualquer jeito naquele lugar. Porque se o homem entrasse naquele lugar de qualquer jeito, ele era morte fulminante. O sacerdote, antes de entrar, ele tinha que colocar a mão sobre um cordeiro. Depois de colocar ali, ele colocava todo o seu pecado sobre aquela vida. Depois era derramado o sangue daquele cordeiro, para remissão do pecado do sacerdote, para que depois ele pudesse assim entrar neste lugar que era a presença de Deus. Daí passa um tempo, vem um período de reis. No período de reis é estabelecido de novo, mais uma vez, é estabelecido um lugar no templo, aonde simbolizava a presença de Deus. E da mesma coisa, da mesma forma, se estabelece de novo a regra: só entra se um cordeiro morrer, por conta do pecado, pelo desgoverno da humanidade. Porque o homem permitiu que o pecado entrasse, dominasse ele. A humanidade permitiu isso, através da entrada do pecado. E as coisas vão acontecendo, até que nós chegamos em Jesus. E quando a gente chega em Jesus, Deus, com o seu plano de salvação, e tentando restabelecer de novo o seu governo sobre a humanidade, Jesus morre naquela cruz. A Bíblia diz que, numa tradução fiel ao original, que Jesus, ele simbolizava o tabernáculo. Então ele simbolizava a presença de Deus, aonde Jesus andava, onde Jesus caminhava. E os sinais que caminharam com ele, era mostrando que ele era o próprio Deus, mas sendo homem, 100% homem, 100% Deus. E a tradução diz que era como se ele fosse um tabernáculo, que ligava a humanidade a algo espiritual, a Deus. E Jesus, ele é entregue naquela cruz. E Jesus, ele vence a morte. E a partir daquele momento, ele fica 40 dias aqui na terra. E ele mostra-se para um monte de pessoas, validando a sua ressurreição, mostrando que ele tinha vencido a morte, que através de ele ter vencido a morte, ele trazia de novo para si a autoridade e o governo sobre a humanidade, para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que, passados 50 dias, vem uma festa de Pentecostes. E nessa festa de Pentecostes vem o Espírito Santo. E através de Jesus, que ele traz de novo o seu reino, o Espírito Santo vem e habita em nós. E o reino de Deus, ele passa através do Espírito Santo, que passa a habitar em nós, a estabelecer em nós o início de um reino de Deus. Amém? Eu falei tudo isso só para dizer para você que, para você fazer parte do reino de Deus, que começa aqui, se você olhar na Bíblia, você vai se confundir, porque tem vários momentos que diz que o reino de Deus está por vir. Tem lugares que está dizendo que veio, e você vai ficar na dúvida se ele é no tempo presente ou no tempo futuro. O reino de Deus, ele dá um início, sendo estabelecido sobre nossa vida, através de Jesus. Só que não está consumado. Vai ser estabelecido o reino de Deus na sua plenitude, quando Jesus voltar pela sua segunda vez. E você, em nome do Senhor Jesus, você precisa participar desse reino, permitindo que o governo de Deus possa ser sobre a sua vida. Você não é simplesmente participante do reino de Deus e vivendo o reino de Deus porque você frequenta o culto de domingo. Você não se torna participante do reino de Deus porque simplesmente você é uma pessoa boa, talvez que até viva os mandamentos, talvez
na maioria dos mandamentos você gabaritou. Você vive de forma reta, de forma certa. Mas isso não te faz participante do reino de Deus. Você é participante quando você aceita Jesus e o senhorio do Senhor Jesus sobre a sua vida. O governo de Deus sobre a sua vida. Se você não aceita o governo de Deus, se você questiona o governo de Deus, se você não quer viver aquilo que foi estabelecido por Senhor Jesus através da sua palavra, você não vive o reino dele. Você está fora do reino de Deus. Que começa aqui conosco, com uma decisão nossa por Jesus, e que vai se consumar no dia que Jesus voltar para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém até aqui? Glória a Deus. O que é o reino de Deus? É o direito de governar, de exercer domínio. É a extensão do ser de Deus. Tem uma parábola que Jesus disse assim, que está em Lucas capítulo 11, verso 20 e 23. Se porém eu expulso os demônios por dedos de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ele estava sendo questionado, que algumas pessoas estavam dizendo que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, por Satanás. Daí Jesus diz assim, como que eu vou expulsar, como Satanás vai expulsar os demônios que é dele? Um reino dividido não subsiste. Então não tem nada a ver de Satanás. Isso que vocês estão falando é ilógico. Mas eu estou fazendo aqui por Deus. Ele começa a dizer isso, a contar uma parábola. E ele diz assim, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Então ele fala aqui de uma casa, ele fala aqui de um governo, ele fala aqui de um valente. Então essa casa simboliza o nosso tempo presente. Esse governo simboliza o primeiro de um valente, é Satanás. Daí mais valente que o valente é Jesus, que ele estabelece o seu reino. E a partir desse momento ele fala aqui de uns pertences, de uns despojos que ele toma para si. Quem ele toma para si é toda a humanidade que reconhece Jesus como sendo Senhor e Salvador. Amém? Você, meu irmão e minha irmã, você pode participar desse reino. Deus está te fazendo um convite nessa noite, para que você possa realmente viver o reino de Deus, tão pregado por Jesus, tão pregado pelos profetas, tão falado, e que hoje nós temos a oportunidade de poder, a partir de uma decisão, permitir que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida. Que a gente vai viver o início desse processo, que vai se concluir quando Jesus voltar. E a gente vai pertencer a esse reino de eternidade a eternidade, tendo o nosso Deus, que é nosso Pai, como sendo o nosso Rei. Amém? Como sendo o nosso Rei. Então a gente, resumindo, a gente vê o reino de Deus sendo estabelecido em Gênesis. A gente vê a tentativa de Deus em Êxodo através do tabernáculo, dos reis no templo, do Evangelho quando Jesus veio. E hoje a gente tem o privilégio de poder ser estabelecido em nós o reino de Deus através de Jesus e ter Deus caminhando conosco, o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Hoje de manhã a gente estava falando sobre o momento da festa de Pentecostes, aonde todos aqueles ali receberam a presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Quando a gente lê no capítulo 2, assim, dá uma inveja daqueles irmãos que presenciaram o derramar do Espírito Santo pela primeira vez. Então, assim, foi maravilhoso. Mas Deus é tão misericordioso que permite que nós possamos viver também essa experiência. E eu estava dizendo na parte da manhã para os meninos
que talvez você tenha essa indagação, esse desejo no seu coração. A gente não consegue saber como é que vai ser a gente lá no céu. Se a gente vai ter consciência ou não, se dúvidas que a gente traz aqui vai ser respondido ou não, ou se todas essas dúvidas vai ser irrelevante quando a gente chegar lá e ver Deus. Se a gente vai reconhecer as pessoas ou não. Tem gente que defende que sim, tem gente que defende que não, mas é irrelevante. O que nós queremos é morar no céu, amém? Se a gente pudesse ter consciência de poder enxergar as pessoas e reconhecer as pessoas. Eu tenho comigo, talvez você tenha algum personagem bíblico que você gosta, que fala o seu coração através da história. E eu queria ver o cego Bartimeu. Tanta gente, eu queria ver o ceguinho Bartimeu. Porque ele é um exemplo de fé. Né? Um homem que todo mundo quis calar, mas ele gritava porque ele queria ver Jesus. Ele queria receber um milagre da parte de Jesus. A sua persistência, o seu desejo de poder ver Jesus com seus olhos naturais, dele ser curado. Então isso move muito meu coração, a mensagem, a passagem descrita por ele, então faz com que eu pudesse ver. Mas tem outros personagens, e eu estava ouvindo uma palavra e a pessoa que estava ministrando, ele disse que ele queria ver os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque os amigos de Daniel tiveram uma experiência muito grandiosa quando eles estavam numa fornalha, onde as pessoas que simplesmente abriram a fornalha para jogar eles morreram queimados. Tamanho do aquecimento que foi feito, foi colocado naquela fornalha, para que eles pudessem morrer queimados. E quando eles são jogados para dentro, aparece uma quarta pessoa, que a Bíblia diz que era um anjo, e que a Bíblia faz referência, e muitos teólogos defendem que era o próprio Jesus. Ele estava dizendo sobre essa experiência e como que ele queria encontrar os amigos de Daniel, para chegar para ele, para ver como é que foi essa experiência naquele fogo, e vocês não sofreram nenhum dano, nenhum queimado, e de repente vocês viram Jesus naquele lugar. Qual foi a sensação que você viveu? Como é que foi tudo isso? Daí ele disse assim, que Deus falou muito com ele, que na verdade vai ser o inverso. Quando a gente chegar lá no céu, as pessoas que estavam antes de Jesus, antes do derramar do Espírito Santo, vão questionar eu e você. Como que foi essa experiência? Talvez os amigos de Daniel vão chegar para você e dizer assim: nossa, eu presenciei Jesus ali naquela fornalha, mas qual é a sensação de você carregar Ele dentro de você? De você ter o Espírito Santo em você? De você poder carregar o próprio Deus em você? Nós somos privilegiados, amém? Nós somos privilegiados por um tempo onde nós temos acesso à palavra. Nós somos privilegiados num tempo que a gente pode estudar a palavra. Nós somos privilegiados por um tempo porque ainda nós vivemos e o sopro de vida está em nós, e ainda dá tempo de nós decidirmos sermos participantes desse reino, do qual o governo desse reino, quem reina nesse reino é o próprio Deus. Então quando você ora na oração do Pai Nosso, vem o reino, você está dizendo, vem o governo de Deus sobre a minha vida, ainda que eu vivo, para que quando o Senhor me chamar, eu possa começar a viver na eternidade a extensão desse reino. E quando Jesus voltar, eu possa viver na plenitude desse reino. Quem deseja viver no reino de Deus aqui? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus para a gente orar. Em nome de Jesus. Eu estava pensando nessa tarde, e na verdade assim, essa palavra falou muito ao meu coração desde ontem, assim, mas de forma muito grandiosa. Eu viajei em tudo aquilo que o ensinamento da palavra traz com relação a esse reino do qual eu desejo permanecer nele, onde o governo de Deus está sobre a minha vida. E nós como cristãos, se você entendeu isso, e se você realmente faz parte desse governo, os frutos da sua vida revelam se você é participante ou não.
Se você está vivendo uma vida reta diante de Deus, conseguindo lutar contra o pecado, vivendo aquilo que a palavra diz para a gente, que é possível a gente viver, sozinho a gente não conseguia. Mas com o Espírito Santo que a partir de agora habita em nós, nós temos toda a condição em Deus para viver dentro do governo do Senhor numa vida sem pecado. Todo pecado é uma justificativa nossa, a gente usa isso. Tem um texto que a gente fala, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A partir do momento que você tem o Espírito Santo que habita em você, e você é participante desse reino, e você entendeu qual é esse reino, e você valoriza esse reino, você tem toda a condição em Deus para viver uma vida sem pecado, não tendo como muleta esse texto, que na verdade o contexto dele não é esse. A palavra de Deus diz assim que não tem nenhuma tentação que é maior do que você pode suportar. E se fosse possível isso, o Senhor mandaria toda ajuda, todo o suporte para que você pudesse vencer a tentação. Você ser tentado não significa que você está vivendo uma vida de pecado, que você possa distinguir muito bem isso. Mas se você ceder à tentação e consumir o pecado, foi por uma decisão sua, porque você decidiu sair do governo de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Foi o que aconteceu com Eva. Eles estavam debaixo do governo dele, vivendo o reino de Deus no jardim do Éden. E era para a gente estar lá até hoje. Mas eles saíram do governo a partir que permitiram que o pecado entrasse na vida deles e na humanidade. Mas hoje, em nome de Jesus, se você entende isso, você precisa mudar a maneira que você está vivendo. Se você realmente entendeu isso, e você quer ser participante desse reino, que ele é eterno, se você realmente quer e entende que Deus, ele é o seu rei, e que você está debaixo das regras dele, porque você agora participa do reino dele, você precisa tomar decisões na sua vida. E você precisa permitir que o Espírito Santo possa entrar no seu coração, porque ele é a força na pessoa do Espírito Santo que você precisa para que você possa permanecer no governo de Deus. Depende só de você, em nome de Jesus. E mais do que isso, se você está nesse reino, se você faz parte do reino de Deus, você tem desejo de levar essas boas novas para as pessoas que talvez ainda não conhecem. Você arde no seu coração a vontade de você contar para todo mundo que você agora participa de um reino, onde Deus governa a sua vida. E que para que você possa permanecer debaixo do governo de Deus, você tem toda a força que você precisa, que é o Espírito Santo na sua vida. Você vai contagiar as pessoas. Se isso não acontece, é porque você ainda não entendeu o presente que você recebeu. Quando Jesus morreu na cruz, e ele venceu a morte, você o aceitou, e você passou a ser participante do reino de Deus. Você não entendeu isso. Buscai primeiro o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino dele é fundamentado na justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o foco não é as demais coisas. O foco da nossa vida precisa ser o reino de Deus e a justiça. De viver de dentro e participante desse reino. Então, em nome de Jesus, eu não sei como é que você está, eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu sei que é mais uma vez o Espírito Santo falando no seu coração e batendo na porta do seu coração. Porque talvez você está andando ao redor do reino, e Jesus está dizendo para você hoje, através do Espírito Santo que está te convencendo, ele está dizendo para você, entra no reino, se arrependa. O texto que nós lemos aqui fala, Jesus diz que para você poder fazer parte do reino, você precisa viver uma vida de arrependimento. O arrependimento é metanoia.
grego, que significa mudança de mentalidade. Eu penso diferente agora. E a partir desse momento que eu penso diferente, não como eu estava vivendo uma vida de pecado, mas agora eu penso diferente. Então, a partir do momento que eu penso diferente, eu vou ter comportamento diferente. Porque antes o meu governo era debaixo do governo de Satanás, que oferecia coisas para mim, mas cobrava muito caro por aquilo. E o reino dele era que, a Bíblia diz que o reino de Satanás, esse mundo, jaz do maligno. Mas agora eu tenho uma chance, a oportunidade de estar do lado certo e de viver no reino onde Deus deseja que eu viva, onde tem promessas do Senhor sobre a minha vida, mas existem regras. Existe a necessidade de uma vida santificada, longe do pecado. Para você estar participando desse reino, você tem que viver aquilo que Jesus deixou descrito na sua palavra. Baixar um pouco. Quantos ensinamentos que ele deixou aqui pra gente. Agora a pergunta que fica: você vai sair daqui sem participar desse reino? Ou você vai, essa noite, se você ainda não participa do reino de Deus, alinhar a tua vida para você estar debaixo do senhorio dele? Talvez você está preocupado com as demais coisas. Talvez você está preocupado com o seu dinheiro. Talvez você está preocupado com a sua casa. Talvez você está preocupado com o que você tem para colocar na mesa. Mas tem uma promessa de Deus para você. Todos aqueles que participam do reino de Deus não vai passar necessidade. O pão nosso de cada dia sempre vai estar diante de você. O Senhor, o próprio Deus, vai suprir a sua necessidade. O pão nosso de cada dia vai vir sobre a sua mesa. E outra, depois que você deixar tudo isso aqui, quando a gente não estiver mais aqui, você não vai levar nada consigo. Talvez o que tem vinculado você num reino que não é de Deus é a tua profissão. Talvez é a sua atitude com relação ao seu relacionamento. Talvez tem muitas coisas que envolvem a tua vida e que até hoje você não tomou coragem para dizer assim: ó, eu quero abrir mão disso porque eu quero ser participante do reino de Deus. E Deus está hoje aqui, te trouxe para cá. Talvez você nem viria, talvez você está aqui por um outro motivo, mas o Senhor usou tudo isso para poder falar para você que existe a possibilidade, enquanto você respira, de você participar, ser participante, ser um súdito desse reino, aonde quem governa é o próprio Deus, aonde tem promessas dele, para que a gente possa viver nesse reino de eternidade a eternidade, aonde vai se concretizar esse reino lá na eternidade. Mas tudo isso depende de você, porque nada é imposto. Você decide. Abre seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca o reino de Deus e a sua justiça como prioridade na tua vida. Destrona do seu coração as demais coisas. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você nessa noite. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Não olha para o lado. Faço uma pergunta para você hoje. Será que realmente eu estou vivendo no reino de Deus? Será que eu estou vivendo o reino de Deus? Será que eu estou vivendo no governo de Deus? Será que quem dirige a minha vida é o Senhor? Será que eu estou pronto, preparado, diante de uma decisão para ser tomada, de viver debaixo do senhorio de Deus? Se não, toma decisão nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu sei que meu argumento ele é pequeno, mas o Espírito Santo que está presente neste lugar está batendo na porta do seu coração. E Ele quer que você saia daqui diferente
sabendo que existe alguém que governa a sua vida, que direciona a sua vida e que tem preparado algo tremendo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem preparado para você, no reino eterno, aonde nós vamos poder estar com Ele, onde a gente vai ser participante com Ele de eternidade a eternidade, onde Ele, além de tudo, onde Ele é o Rei, Ele também é o nosso Pai. Em nome de Jesus, tome a sua decisão. Você pode ser participante desse reino apenas quando ainda existe o sopro de vida em você. Quando o sopro de vida for retirado de você, você não tem mais essa opção de decidir o estar no reino de Deus. Então você respira, toma a sua decisão. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção. E enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você pudesse fazer a sua oração. Diante de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, trazendo agora um entendimento daquilo que realmente significa o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus sobre a nossa vida. Você aceitar o governo de Deus, que é o início desse reino aqui, que vai ser consumado na volta de Jesus, do qual eu e você precisa ser participantes. Nós precisamos ser participantes, mas depende de uma decisão sua. Deixa Deus falar seu coração. Em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Pai, nós estamos aqui, Senhor, numa condição de receber essa palavra que possa realmente transformar a nossa vida. Pai, tu sabes a expectativa do meu coração. Pai, o quanto clamei ao Senhor para que essa palavra pudesse trazer mudança e transformação, a começar em mim, mas na vida de cada irmão que está aqui. Pai, em nome de Jesus, tu sabes que muitas vezes nós estamos brincando, Pai, vivendo uma vida mentirosa, do qual nós até dizemos que somos participantes do reino de Deus, mas as nossas atitudes mostram um desgoverno, aonde nós não estamos sujeitos àquilo que o Senhor espera de cada um. Meu Pai, vivendo uma vida de pecado, dando atenção nas demais coisas e não dando importância àquilo que é mais importante, o reino do Senhor e a sua justiça. Mas agora, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor tem liberdade de poder agir aqui, e que o Senhor possa, ó Pai, bater nos corações aqui nessa noite. Meu Pai, eu sei que tem gente que o Senhor está falando desde o começo desse culto,
porque é um desejo do seu coração, ó Pai, que eles sejam participantes desse reino. Ó Pai, que todo espírito de engano, que muitas vezes nós temos trazido conosco, dizendo para nós mesmos mentiras, que a nossa vida já está estabelecida nesse reino. Ó Pai, que cai por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa mostrar, Senhor, nessa noite, os pecados que ainda mostram que nós não estamos debaixo do governo do Senhor, vivendo na prática de pecados, vivendo na prática de uma vida errada, dando valor, Senhor, nas coisas, nas demais coisas, e esquecendo daquilo que é mais importante. Agora, Senhor, em nome de Jesus, a Tua misericórdia nos alcança nessa noite, do qual o Senhor está dando chance para a gente, dando oportunidade, porque o amor do Senhor é infinito, é incondicional. Mesmo a gente vivendo uma mentira, virando as costas para o Senhor, o Teu amor por nós é imenso. É tão grande que o Senhor deu o Seu único Filho para que nós pudéssemos, através de Jesus, a gente poder fazer parte desse reino. E o Senhor está aqui. E nós podemos sentir a presença do Senhor real e verdadeira neste lugar, mostrando para a gente, bater na porta do nosso coração, querendo entrar na nossa vida, limpar o que está errado, trazendo arrependimento genuíno e verdadeiro, mudança de mente, para que nós possamos viver debaixo do Seu senhorio, debaixo do Teu governo. Obrigado, ó Pai, porque em nome de Jesus o Senhor tem nos dado essa oportunidade, e que a nossa decisão tomada aqui neste lugar, Senhor, possa refletir em frutos, possa ser revelado, ó Pai, não em palavras saindo da nossa boca, mas através de atitudes que mostram, que revela quem é e em qual reino nós estamos fazendo parte. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado por essa palavra. E que em nome de Jesus, grandes coisas e grandes milagres possa ter acontecido nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa graça. Glória a Deus. Nossa salva de palmas, Senhor. Não vai Jesus. ser grato sou. Glória a Deus. Ei, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com os olhos fechados. Feche os olhos. Quem essa palavra falou ao seu coração nessa noite? Independente se você faz parte do reino ou não. Quem essa palavra falou ao seu coração? Queria que você levantasse uma das suas mãos. Em nome de Jesus. Essa palavra, quem que nessa palavra, ela trouxe alguma coisa confirmando no seu coração que você precisa mudar? Levanta uma das suas mãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você que levantou as mãos pode abaixar. Eu queria dizer para você, entregar uma palavra para você. Talvez você não toma a decisão de fazer parte desse governo, deixando uma vida de pecado, porque você se sente impotente. Mas o Senhor Deus manda te dizer nessa noite que não vai acontecer na força do seu braço, mas vai ser na força do braço de Deus. A força que você precisa, você está buscando em si, que você possa buscar nele. E ele vai fazer imensamente mais na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua mão no ato de receber. Quero abençoar você. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos terminando esse culto, ó Pai, aqui. Que nós separamos para poder louvar ao Senhor e ser ministrados por Ti. Ó Pai, eu sei que a gente sai daqui pensando. Pai, talvez a gente saia aqui refletindo, mas que possa ser assim, que a Tua palavra possa trazer confronto para produzir mudança em nós. Concede, ó Pai, em nome de Jesus, para cada um aqui, Senhor, uma semana de transformação, e que grandes coisas que o Senhor já tem separado para nós possa acontecer, e que a partir da decisão que nós tomamos hoje, de ser participantes desse reino, focado no reino, não nas coisas,
que a gente possa já ter muitos testemunhos para contar daquilo que o Senhor vai fazer. Abençoa, Pai, esse povo que, em nome do Senhor Jesus, tomou por decisão fazer parte do seu reino. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção do Senhor. E que nós possamos estar juntos amanhã em oração.